encher linguiça também junto. Bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós somos alunos da Faculdades Integradas Campos Sales. Estamos aqui no intuito de fazer um vídeo para o projeto integrador do 8º semestre do curso de Direito, para debater o tema de saúde e iniciativa privada. No caso, a gente vai discutir a ARS 727864, que é um recurso extraordinário em agravo, interposto pelo Estado do Paraná numa ação popular movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, para compelir o Estado a custear a saúde no caso de ausência do SUS e do SAMU para poder atender a população. Então, no caso do Estado do Paraná, uma determinada cidade estava sem unidades do SAMU e o SUS não estava suprindo de forma adequada a população, e o Ministério Público entrou com essa ação para obrigar o Estado a custear a iniciativa privada no âmbito da saúde para a população que não tem condição de pagar. E a gente vai debater esse tema. Aqui estão presentes os meus colegas, a Júlia, Giovana, Luana, Gabriel Pereira. A gente vai começar dando as nossas opiniões, fundamentando as nossas opiniões, para poder chegar a um consenso de qual seria a iniciativa mais adequada nesse caso. Se deveria o Estado obrigar a... Nossa, não acredito. Depois vocês cortam essa parte. Não? Se deveria ou não o Estado ser obrigado a custear a saúde através da iniciativa privada e se essa seria a medida adequada. Quem quer começar dando uma opinião? Bom, eu posso começar, né? Eu creio que é natural que todos nós seguimos para a mesma resposta, né? Que é de que o Estado seria obrigado a custear, até porque, no geral, todos nós somos pobres, independente do tamanho também, né? E... repete essa parte que a gente vai cortar. Não, mas ficou até meio da hora, risada. Ficou no clima de podcast. Não, mas então, todos nós, até porque todos nós somos pobres, dependendo do SAMU, né? E... me perdi. Tá bom, deixa eu começar, vai. A Constituição Federal, ela fala que quando o Estado não consegue atender aquela demanda, exercer o direito fundamental do cidadão, que é o acesso à saúde, o Poder Judiciário ele vai intervir, como que eu posso dizer? O Poder Judiciário ele pode intervir para garantir esse direito fundamental que está previsto em Constituição. Sim. Aqui no voto do ministro Celso de Mello, que foi relator desse caso, ele fala no ponto 1 aqui, direito constitucional e direito à saúde. Fala, direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, ou seja, nem o próprio cidadão ele pode dispor da garantia constitucional que é o direito à saúde. Ou seja, se nem o próprio titular do direito pode se dispor, o Estado também não pode se negar a prestação da saúde ao cidadão. E o Gabriel pode dar continuidade na opinião dele. Então, acho que tudo isso que a Luana estava falando foi muito em cima da situação de falar sobre o Poder Judiciário pode julgar isso, da separação dos poderes, e o próprio Celso de Mello, se eu não me engano, é no tópico 3 que ele defende, o Poder Judiciário, sim, ele, em situações excepcionais, e obviamente a gente está lidando com uma situação excepcional, ele pode determinar que a administração pública adote umas medidas assecuratórias de direitos, e o direito aqui é o mínimo existencial, né, que é tão citado na situação. E em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a administração pública adote as medidas assecuratórias, que é basicamente de que o Paraná deve realmente oferecer esses serviços, que é o mínimo existencial das pessoas, né? Mencionado esse tópico 3 que você disse, ainda no voto do Celso de Mello, ele fala assim, na defesa, o Estado do Paraná suscitou o fato da reserva do possível. O que seria a reserva do possível? É um dinheiro de emergência que tem ali guardado para, no caso da lei orçamentária não suprir a destinação dela, você usa essa reserva do possível para poder custear a parte que está em déficit, que no caso é a saúde.
Só que nesse tópico 3, o Celso de Mello ele fala o seguinte: a administração pública não pode invocar a cláusula da reserva do possível a fim de justificar frustração de direitos previstos na Constituição da República. Ou seja, o Estado ele tem a obrigação de garantir os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. No caso da frustração, a reserva do possível não pode ser invocada, porque é garantia do cidadão e é previsto na Constituição que o Estado garanta esses direitos fundamentais. Não há a desculpa da reserva do possível para não custear esses direitos fundamentais. Na verdade, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é necessário que os direitos fundamentais estejam previstos nos tópicos da lei para serem custeados pelo orçamento do Estado. O Estado não pode se eximir de garantir esses direitos para o cidadão, independente da situação. Ainda que seja de forma privada. E também tem aquela... Com ressalvas. que você tinha falado, aquela divisão, o pagamento de imposto que o cidadão lhe dá, Exatamente. a fim de receber o benefício. É a lei orçamentária. Sim. Para quem está nos ouvindo, e se você não é da área do direito, existe um instrumento no Estado que se chama a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é essa lei? Todo início de ano, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, seja ele de um Estado, da Federação ou seja ele da União, ele faz a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é essa lei? Essa lei vai estabelecer qual é a quantidade de verba que vai ser destinada para cada setor essencial do Estado. Então, seja ele a saúde, a educação ou a segurança pública. Então, eu tenho a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu vou destinar nessa lei qual é a destinação de verba necessária para esses setores essenciais. Então, eu vou destinar tantos bilhões para a saúde, tantos bilhões para a educação, tantos bilhões para a segurança pública, e nesse caso a gente está debatendo a saúde, e é necessário dizer que a saúde está dentro das diretrizes essenciais da lei orçamentária. Se você não destina a verba necessária, isso é falha de prestação do Estado. Então, É falha de prestação do Estado, não tem outra desculpa a não ser a falha da prestação do Estado. Então aí cabe o questionamento. Para onde foi a verba da lei orçamentária? Nesse caso que lá não tinha, porque as pessoas estavam sendo Obviamente que não atendidas por tinha, porque não teria, eu entendo que não teria outro motivo para porque não tinha nem feito. toda essa precariedade que É um fala erro- existe, é um mas erro toda essa clássico de- precariedade de falta de atendimento público, E que digamos estava assim. dificultando o acesso do cidadão à saúde pública. então, se a gente parar para pensar, é muito triste a gente ver uma situação onde eles acionam a cláusula do reserva possível para o mínimo existencial. A palavra já diz, o mínimo existencial. E alguém utilizar a cláusula da reserva do possível para falar que não consegue fornecer o mínimo existencial, que é tipo o início de tudo, A que a base, pessoa, né? a base de todo o orçamento, é extremamente... É erro crasso de administração. No caso, se o Estado não consegue cumprir com a própria lei orçamentária, isso implica num erro de administração terrível. Porque, além disso, se não sobra dinheiro para a saúde, pode ser que o Estado termine em déficit esse ano, pode ser que não tenha dinheiro para sanar as contas públicas. Se você não... Acaba virando uma bola de neve depois. Né? Acaba virando uma bola de neve. Se você não custeia a saúde nesse ano, no próximo ano você também vai entrar em déficit. Você também não vai ter reserva necessária para custear a saúde naquele próximo ano. Então, você tem uma reação em cadeia de prejuízos aos serviços essenciais. Então, Que, no caso, muito é a forte saúde. na pauta hoje em dia. O Brasil está passando muito por essa situação. Vamos lá. Na minha opinião, na íntegra, o Estado, sim, ele deve ser compelido a custear a saúde. Só que, na minha opinião, deve haver ressalvas. Quais são essas ressalvas? Existem determinadas regiões do Brasil, determinados estados da federação que têm reserva, que têm estrutura para poder custear de forma pública a saúde. No caso dos estados da federação mais desenvolvidos. Então, vamos supor, São Paulo, os estados do Sul, Rio Grande do Sul, até o próprio Paraná, são estados que têm estrutura de saúde e orçamento público para poder custear a saúde de forma inteiramente pública. Esses estados não deveriam
ser obrigados de forma inteiramente a custear a saúde, porém, de forma suplente e de caráter emergencial, você poderia sim adotar a iniciativa privada para poder suprir essa necessidade da saúde. Como, por exemplo, na pandemia, durante a pandemia, obviamente que aumentaram casos de Covid e a gente precisou de leitos, muitos leitos, ambulâncias, Exatamente. etc. Então, nesses casos especificamente, eu concordo que tem que ter, se necessário, a iniciativa privada, a contratação de empresas É tipo uma privadas. terceirização. Exatamente. Até porque se você coloca de forma obrigatória que o Estado ele contrate a iniciativa privada, isso é um indicativo claro de que o Estado está quebrado. É um indicativo claro de que o Estado não tem reserva para poder custear a sua própria saúde. Mas aí eu falo, o povo brasileiro tá lá, todo mês lá, pagando os impostos, tudo bonitinho. Aí se não paga seu nome. Aí, tipo assim, a gente tem que pagar, é obrigado a pagar, e quando a gente tá precisando, Não o volta, Estado não não tem volta dinheiro, entendeu? A gente não pega aquele benefício que a gente está contribuindo sempre lá para ter em caso de urgência. E aí a gente, falando nisso, a gente tem que pensar também pelo lado do empresário da saúde, no caso da iniciativa privada. Sim. Porque o que acontece? Se o Estado ele passa toda essa carga para a iniciativa privada, pode ser que a iniciativa privada também não tenha estrutura para atender toda a população. Porque a iniciativa privada não foi feita para isso, não foi feita para atender de forma massificada a população. Foi feita para atender em nichos específicos, pessoas específicas e em casos específicos. Então, se a gente transfere toda essa carga para a iniciativa privada, pode ser que a gente comece a quebrar as empresas também. Então, essa obrigação, esse contrato de parceria pública e privada, ele tem que ter limites, cláusulas limitadas, e ele deve ser usado em situações excepcionais. E, além disso, o Estado deve pagar um preço justo para as clínicas e para os hospitais privados, para que eles possam dar giro nos seus projetos, para que eles possam dar giro nos seus atendimentos e atender também os seus pacientes pagantes e os pacientes públicos, que vêm do setor do SUS. A Covid-19, como citou a Júlia, é realmente um bom exemplo para toda essa discussão, porque essa situação aí da iniciativa privada, como conseguir lidar com esse contingente de pessoas, se fosse adotada essa medida, ocorreu durante a Covid-19. Houveram algumas situações, se eu não me engano, aconteceu com a Prevent Senior, onde ela não conseguiu lidar com um contingente de pessoas que necessitavam de tratamento e tudo mais, mas também aconteceu com todo o Brasil, né? Não todo o Brasil, não, todo mundo. Né? Mas é um bom exemplo para citar essa situação de passar para a iniciativa privada, como ela lida com a situação. Assim, eu acho que estados como o Paraná, como o Wendel falou, tem estrutura e tem a verba, tem tudo para poder custear sozinho a saúde pública. Eu acho que só deveriam, não optar, assim, só deveriam recorrer a essa alternativa em último caso, como seria, por exemplo, no caso da pandemia. Assim, durante a pandemia, para mim, completamente justificável que tenha a iniciativa privada. Agora, em outros casos, eu não acho necessário. Não, é fato que aqui nessa situação é um erro gigantesco por parte do Aí Estado. cabe todo aquele questionamento que eu falei da Onde verba. está, Onde né? está a verba? Onde Porque... está o dinheiro que estava aqui? Exatamente. E também acho necessário a gente atentar um novo tópico, que é a questão do controle desses contratos. Aqui no voto está escrito que a atuação do Ministério Público em defesa dos direitos e interesses individuais viabiliza instrumentalmente, por meio processual adequado, que é a ação civil pública, o objetivo de fazer com que os poderes públicos respeitem o favor da coletividade. O que eu quero dizer com isso? Que esse controle desses contratos públicos e privados, eles não devem ser feitos somente na relação entre o Estado e a iniciativa privada. Você tem que ter um fiscal da lei, que no caso é o Ministério Público, para poder garantir que esses contratos não sejam onerosos para a iniciativa privada, para o cidadão que usufrui do serviço e para o próprio Estado que está custeando aquilo. O garantidor e o fiscal dessas cláusulas é o próprio Ministério Público, que a exemplo desse caso entra com a ação pública
para obrigar o Estado a custear a educação, a saúde, desculpa, a custear a saúde. Porque se o Estado, que é o garantidor de tudo isso, não está cumprindo com o seu papel, a gente precisa de uma força que tenha a prerrogativa de obrigar o Estado a cumprir com o seu papel, o seu dever constitucional. E nesse caso o Ministério Público ele tem essa atuação de poder moderador, vamos assim dizer, fazendo uma comparação, um poder moderador, um poder fiscalizador, para poder dar toda essa amarração nessa relação contratual entre iniciativa privada, cidadão comum e o Estado. Porque se você deixar por si só, as relações contratuais elas vão ser corrompidas. Alguém vai sair mais onerado na relação, alguém vai ter mais ônus nessa relação, alguém vai pagar mais do que deveria e alguém vai suportar mais do que deveria. E o papel do Ministério Público, ao meu ver, é essencial nessa relação contratual. Geralmente o povo, né, em algumas pesquisas pré-projeto integrador, vi algumas situações. O MP ele já realiza, obviamente, esse trabalho aí de acompanhar toda a situação e tal, como você falou, e indo para a linha de onde está o dinheiro, será que é caso de corrupção? Vi algumas situações, não só dentro da saúde, realmente vi algumas situações dentro da saúde, desvio de verba, 200 mil e tal. No Paraná. No Paraná, falando diretamente do Paraná. Mas também em questão da cidade, de vias, falando sobre manutenção de rodovias e tudo mais, 700 milhões que foram destinados para essa parte no estado do Paraná. O MP investigando, está rolando a investigação desse ano mesmo, apurou que 100 milhões desses 700 milhões foram desviados. Então é fato, a gente sabe que isso acontece no Brasil inteiro, acontece na saúde, mas é um valor muito gritante de desvio, 100 milhões, 1/7 desse valor foi desviado. Então, a partir do momento que o MP realiza esse trabalho mesmo de investigação, ele vai ver que está ocorrendo algo de errado, que isso aqui não é uma situação normal. Aí isso que começa a afetar a administração lá de tudo. Aí vai virando tipo bola de neve. E assim, se de fato é corrupção ou não, a gente não ter uma conclusão a respeito disso, o fato é que a gente está lidando com um problema de má gestão. E isso traz uma reflexão para a gente que é o quanto a má gestão pode afetar os instrumentos constitucionais. E aqui no voto, o ministro Celso de Mello ele fala: se assim não for, restarão comprometidas a integridade e a eficácia da própria Constituição. Ou seja, um problema de gestão pública, uma má gerência da administração pública, ela pode acarretar na falência dos institutos constitucionais que não podem ser corrompidos. A Constituição ela garante o estado de bem-estar social. Se você derruba a integridade dos institutos, você derruba o estado de bem-estar social, que é uma prerrogativa constitucional. Então, o quanto a má gestão ela afeta? Ela afeta não só em questão econômica e monetária o Estado, mas ela afeta diretamente a vida e o bem-estar do cidadão. Sim. O cidadão ele não consegue ter o mínimo existencial para viver e o mínimo existencial para ter uma existência digna, porque o Estado ele realiza uma má gestão dos recursos, nesse caso os recursos da saúde, que estão sendo mal geridos e mal distribuídos, e via de regra você precisa contratar a iniciativa privada, que não deveria ser demandada nos casos de má gerência do Estado, mas nesse caso ela está sendo demandada para tapar um buraco da administração. Essa é a frase certa a ser usada. É um buraco que a administração criou e a gente está precisando contratar empresas para poder suprir um dever constitucional. No caso, é muito citado quanto tudo isso desrespeita à Constituição. A existência desse caso, a existência dessa situação do Estado não garantir o mínimo existencial, é um desrespeito à Constituição Federal. Basicamente, não tem mais o que dizer. Que revolta. A existência o No próprio... caso aqui não foi Se der uma tipo lida assim, por cima na Constituição, você acha pelo menos 5 ou 6 artigos que essa má gestão está Esse caso não é aquele não caso que afetando, tipo... infringindo, digamos assim. não é um caso assim que
muitos vão discordar. Tipo, a maioria concorda com a decisão que foi Exatamente, porque é uma coisa óbvia, tá claro, tá muito expresso isso. Sim. O próprio ministro ele fala isso em um dos tópicos aí sobre desrespeito à Constituição, sobre essa inércia estatal, essa inércia do Estado do Paraná, desrespeitar o que está escrito em nossa Constituição Federal. E o pior de tudo é saber da existência do erro, nós sabemos do erro na reserva do possível, de não existir essa reserva do E possível. eles ainda E entraram eles- no recurso, achando que tá certo e que não vai querer Não, pagar. mas isso, eu acho que isso já não vem ao caso. Eu acho que a parte deles entrarem com recurso faz parte do direito, né? Do processo em si. As lacunas. Então, assim, ainda que haja o mínimo de possibilidade, eles entrariam com recurso. Então, Só para a gente dar uma fundamentação na nossa tese aqui, o artigo 6º da Constituição diz: são direitos sociais a educação, a saúde, em negrito, caps lock aí, ó. caixa alta. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Ó, a gente pode fazer uma conexão entre a assistência aos desamparados e o direito à saúde nesse caso, na forma dessa Constituição. Então, esses direitos que são citados no artigo 6º da Constituição é prerrogativa do cidadão e dever do Estado que garanta esses direitos sociais na forma da lei. E a gente pode entrar numa questão que também é uma falta de projeção do Estado do Paraná, que negando esses direitos sociais eles já iriam sofrer uma ação popular. Então os procuradores do Estado do Paraná não estão trabalhando direito na consultoria jurídica para os seus governadores. Por quê? Também é dever da Procuradoria do Estado do Paraná prestar consultoria jurídica para o governo. E caberia ao procurador do Estado, aos procuradores do Estado, chegar no governador e falar: olha, a gente pode sofrer aqui uma ação popular do Ministério Público, porque a gente não está cumprindo com o artigo 6º da Constituição. E é dever do Estado garantir esses direitos sociais. Se a gente não fizer isso, a gente sofre uma ação pública, tudo bem, pode entrar com recurso, a gente pode debater isso na esfera judicial, mas é bem capaz que a gente perca. E o prejuízo para o Estado foi maior. Porque agora a gente tem uma decisão judicial, a gente tem um título ali que faz a gente ter o direito não só legal, que já está na Constituição, mas um direito também garantido de forma judiciária, para a gente chegar em qualquer hospital privado e falar que, olha, eu tenho esse direito aqui de ser atendido por esse hospital e ser custeado pelo Estado, porque o Estado não me dá aqui, através da saúde pública, assistência de saúde necessária para eu ter o meu atendimento, para o meu problema, para a minha doença. Sim. Então, isso faz com que o cidadão não tenha só a lei seca, tem também um instrumento jurídico para poder chegar ali na porta do São Luís e falar assim: olha, eu quero meu tratamento, entendeu? Basicamente, o Estado do Paraná, né, entrou com esse recurso legal. Se ferrou 2 vezes. Então. Se ferrou 2 vezes. Se eu não me engano, em direito penal, levando para o direito penal, tem aquela situação do. Quando você não pode entrar com recurso e se sair ainda era pior. Você foi condenado a 2 anos, entrou com recurso e não quer ser condenado a 2 anos. E sai com 4 anos. É aquela reforma em tese. Né? Exato. Reforma O breve. Estado do Paraná. É isso aí mesmo. Eu não sei falar. Para você ver, a gente tem um duplo instrumento aí. Temos a lei e temos uma garantia jurídica também. No caso, esse recurso, essa ação em sentido extraordinário que foi julgada e garantiu ao cidadão o direito de ter a saúde exercida também no âmbito privado. Levando por reforma para Jesus, eu sei que não cabe aqui, né, gente? Mas sim. é uma situação que chega a ser engraçada. Não cabe, mas se a gente analisar grosso modo, nesse caso... É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Por quê? Porque o Estado, de forma inicial, não garantiu a saúde. Ok, o Ministério Público, cumprindo o seu dever ali de fiscal da lei, entrou com a ação popular. Era de se esperar. Era um problema já projetado. Ok. Aí o Estado tem 2 problemas. Tem a questão da saúde, que não tem orçamento,
e tem um processo judicial, uma ação popular para enfrentar. Enfrentando essa ação, brigou até quando não pôde mais. Entrou com recurso e no recurso se ferrou. Ou seja, a gente tem ali um entendimento que fez com que o próprio recorrente fosse prejudicado de forma dupla. Não tem orçamento e tem uma decisão judicial desfavorável. Ou seja, meu filho, dá seus pulos aí para garantir a saúde do cidadão, porque se você não garantir, você vai ser responsabilizado. E lembrando que no direito civil, a responsabilização do Estado, ela é de forma objetiva. É de forma objetiva e direta. Se o Estado ele se omite, se por omissão ou por ação o Estado ele não cumpre com o seu dever, ele pode ser responsabilizado de forma civil, direta e objetivamente. E aí gera uma reação em cadeia prejudicial pra caramba, porque se o Estado ele for processado por se omitir na sua obrigação e ele for responsabilizado civil de forma direta, ele pode entrar com uma ação regressiva contra as pessoas que não garantiram, que tinham a prerrogativa de garantir esse orçamento e não garantiram. Ou seja, o setor ali do Estado, vamos supor a Assembleia Legislativa e os membros do Poder Executivo, que não elaboraram a lei orçamentária da forma devida para poder garantir esse dinheiro, essa verba para a saúde, eles podem sofrer ação regressiva. Ou seja, eles podem também ser processados pelo Estado por fazer o Estado sofrer prejuízo. Isso é uma reação em cadeia do caramba. Olha só, o Estado foi condenado e o Estado entra com uma ação contra as pessoas que foram incompetentes para poder realizar essa reserva. O Estado levou a pior em todas as situações possíveis. Levou, que isso E não atuou, óbvio, né? Porque, Não atuou, exatamente. refletiu até nos particulares. como dito desde o início, era natural que todos nós chegássemos a mesma conclusão. A mesma conclusão. E as ressalvas... Com ressalvas. Então, no caso das ressalvas aqui, né, pelo menos na minha opinião, acredito que na opinião de todos eles, é que a iniciativa privada ela pode acabar sendo onerada de forma indevida. Esses contratos, eles não podem ser feitos de forma obrigatória para a iniciativa privada. Chegar numa rede de hospitais e falar assim, olha, você vai ser obrigado a prestar serviços aqui para a população e eu te pago, não é uma forma eficiente de cumprir com esses contratos. Uma dúvida é que se a gente olhar para essa situação aí do Estado não ter essa reserva monetária para garantir o serviço para as pessoas, é natural que a gente pense. Que não vai ter pro privado também. Não vai pagar o privado. Uma outra dúvida. Se você não tem dinheiro, para custear a saúde de forma pública, da onde você vai tirar dinheiro para pagar a iniciativa privada? Você coloca em risco a gestão das empresas privadas também. Na minha opinião, você fazer com que o Estado chegue ali de forma agressiva nas empresas, falando assim, você vai prestar esse serviço para a população e eu vou te pagar, sem dar à iniciativa privada o direito de ponderar o seu próprio orçamento, de ponderar a sua própria administração, você fala, isso não é vantajoso para mim, isso também é uma quebra de direito constitucional. No geral, acho que a melhor opção, olhando para todas as situações, todos esses casos, todos esses possíveis acontecimentos que essa sentença pode gerar, a gente volta para o que a Julia disse, de que a melhor decisão que a gente pode fazer, e acredito que você também falou, acredito que você falou, ela concordou, de que, no geral, devemos todos nos ajudarmos, porque o Estado não consegue pagar. Se levar para a iniciativa privada, o Estado não vai pagar a iniciativa privada. Então, basicamente, é entrar na situação igual a da Covid. Todos nós teremos que nos ajudar. Todos nós teremos que ajudar o Paraná financeiramente na situação da saúde, porque senão gera aquela bola de neve também já citada anteriormente. Eu acho que uma solução para nesse caso ao invés do Estado optar pelas grandes redes de saúde, focar naquelas empresas que estão iniciando no setor da saúde, essas estão em desenvolvimento. Que estão em desenvolvimento, porque essas empresas nunca vão negar a proposta do Estado. Isso é verdade. Exatamente. Quando uma empresa está iniciando, ela precisa de engajamento. Se você já chega com uma proposta de parceria pública e privada, pode ser uma grande oportunidade de crescimento para essas empresas do setor da saúde que estão iniciando. As empresas das grandes redes, elas já têm capital de giro, elas já têm
capital o suficiente para poder custear esses serviços. Então elas têm o direito de negar, se elas quiserem, a proposta do Estado. Eu não quero porque não é vantajoso para mim. Agora as empresas que estão iniciando, é uma grande oportunidade de crescimento. Vamos pegar uma rede pequena e ela já tem logo de cara uma proposta do Estado, é lógico que ela vai aceitar. E além de aceitar, ela vai se ver obrigada a correr atrás de recursos para poder atender essa demanda que vai vir do Estado. Sim. Essa demanda de pessoas que não vão pagar, mas vão ser custeadas pelo Estado, ela vai ser obrigada a correr atrás de recursos materiais para poder atender toda essa demanda. Olha a gama de desenvolvimento que a gente está dando para essas empresas pequenas, as empresas pequenas do setor da saúde. Ela vai ser obrigada a se desenvolver materialmente, mas também vai ter o custeio aqui do Estado, o dinheiro entrando para poder se desenvolver. Além de que a gente tem um mercado muito maior, aí a gente leva para um lado econômico. Já vamos falar de econômico, na verdade, mas a gente vai ter um mercado muito maior. Uma quebra de monopólio. Exatamente. Uma quebra de um mercado muito maior para a saúde. A gente está fazendo surgir novas empresas, novos hospitais privados para a saúde, e a gente acaba também resolvendo o problema dos monopólios. As grandes redes, elas têm um monopólio de tudo. Então, se a gente consegue fazer essas empresas pequenas se desenvolverem e fazerem elas se tornar um tamanho competitivo no mercado, as grandes redes elas se veem ameaçadas e a gente começa a ter um setor competitivo. Preços menores. Isso que eu ia falar. Apesar de você ter mais condições. Preços menores, preços de tratamentos menores e mais opções de hospitais. A gente não precisa optar só pelos hospitais conhecidos. Agora, com essa discussão, me surgiu uma outra dúvida aqui. Se, por exemplo, o Estado é condenado a custear o a saúde pública, nem que seja de forma privada e etc. Mas, naquele ponto que a Bel tinha falado, por exemplo, se o Estado não tem condição de custear sozinho, imagina em parceria com outros. E aí me veio a cabeça assim, tipo, há possibilidade de o Estado querer, por exemplo, aumentar impostos ou sei lá, a contribuição das pessoas para poder custear isso, para poder cobrir esse orçamento? Sem dúvida nenhuma, essa situação quer dizer, é o meu ponto de vista. Já exatamente, essa situação vai levar. Então, assim, uma coisa leva a outra. Entendeu? Aí vai ficando assim, aí é assim que vai girando a economia do Brasil. Acredito que o problema para tapar a iniciativa para poder tapar esse buraco é aumentar a arrecadação de impostos. Nesse caso, aumentar a arrecadação. Porém, acredito que o caráter condenatório do Estado não precisa ser só punitivista. Vamos lá. A gente pode criar instrumentos de incentivo para o próprio Estado custear a saúde, que se você faz parceria pública e privada, a gente pode diminuir o tamanho do seu repasse para a União. Você não precisa repassar o quanto que você repassava antes. É só você custear e ter uma reserva ali para a saúde que a gente diminui a sua carga de repasse. Só para vocês entenderem o que é o repasse. Todo ente da federação, todo estado, ele repassa uma cota para a União, ele devolve uma cota para a União. A União ela tem ali a lei orçamentária, ela repassa as suas verbas para os estados e os estados, por sua vez, também repassam uma cota para a União. A gente pode criar um instrumento de incentivo. Se você custear aqui a saúde da forma devida, fechar contratos de parceria público e privada de forma devida, a gente pode diminuir a sua carga de repasse. Você não precisa ter a mesma carga anterior para repassar os seus proventos aí para a União. Você pode ter um pouco mais de reserva em troca do fato de você custear de forma devida a saúde. E a gente pode repassar isso para as empresas também. Se você fechar um contrato aí de parceria público e privada, a gente diminui a sua carga tributária. A gente instaura aí programas de desenvolvimento, entende? Então é uma forma de você desenvolver tanto as empresas quanto o próprio Estado. Ao todo o processo fala, gostei, vai envolve um monte de coisa. É uma reação em cadeia. É o custeio em si do processo, aí depois vai lá para a gestão, igual você falou.
Se não tem uma gestão boa, É uma reação em cadeia. vai ficar. Uma reação em cadeia. Quanto mais o Estado ele é eficiente na gestão dos direitos fundamentais e no custeio da vida do cidadão, menos problemas econômicos ele tem. E as empresas, por si só, elas também vão se desenvolver de forma gradativa com isso. Porque o Estado não vai precisar demandar elas. Para que no É geral a isso- consequência. Esse sino que estava tocando aí é da igreja que tá tudo lá. Só para falar. É um ponto de vista correto, né, por assim dizer, onde a gente está procurando aqui um caminho mais fácil, um caminho melhor para toda a situação, mas é um ponto de vista difícil, né, porque quando a gente pensa em repasse de valores, repassa menos para cá, repassa menos para lá, é difícil de acontecer, né, no geral. Então, pessoal, acredito que essa é a nossa conclusão do tema. Acreditamos que sim, o Estado, pela via judicial, ele pode ser compelido a custear a saúde através da iniciativa privada, porém temos algumas ressalvas, né? Nesse caso, do ponto de vista da iniciativa privada, a empresa ela não pode ser onerada nesses contratos, a empresa não pode sair de forma alguma prejudicada nesses contratos de parceria público e privada, e os direitos fundamentais garantidos no artigo 6º da Constituição, os direitos sociais, no caso, devem ser garantidos pelo Estado. A lei orçamentária ela deve prever esses contingentes, ela deve prever essas falhas e ela deve cobrir esses buracos, ela deve sim custear a saúde. Todavia, nunca de forma onerosa, nem para o cidadão, nem para as empresas e nem para o próprio Estado. E o fiscal da lei, no caso o Ministério Público, ele deve agir de forma eficiente nesses casos. Vocês têm alguma conclusão, algum ponto para... A minha conclusão é quase para mim, de um jornal sensacionalista, de que, caramba, que situação, né? Que situação! Como já dizia o Datena, é só no nosso. Corta para mim, né? Então, eu acho que é isso mesmo que você falou, não tem mais o que acrescentar. A gente conclui por aí mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e espero que gostem do nosso vídeo. Publica lá, tá? Gente. A gente nem citou